Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar nesse aqui mais uma aula para a segunda fase do AB. No caso, agora vamos à instrução da peça número 2 do nosso método aqui, né? De elevação do conhecimento aos pouquinhos, a ponto de conseguirmos fazer depois uma grande peça. Tá bom? Gente, antes de qualquer coisa, relembrar aqui algo importante. Para você redigir a sua peça, você tem que ter a estrutura básica, né? Do endereçamento, da qualificação, aí você entra numa menção simples do fato, aí no direito você vai se valer dos parágrafos de técnica de redação que nós ensinamos aqui. Você mostra a sua tese, coloca a premissa maior, que é o artigo que embasa a sua tese, coloca o fato, que tem tudo a ver com a tese embasada, o fato nada mais é do que a cópia do enunciado, do pedaço em que você está questionando aquela teoria em si, e depois você faz o seu pedido, pedido de absolvição, pedido de nulidade. Lembrando que a absolvição está relacionada com a teoria do crime e também com o caso de extinção da punibilidade até a resposta à acusação. Não expliquei isso ainda, mas basicamente o que nós temos que ter em mente são os momentos processuais, tá? Os momentos processuais. E assim, o político ele tem o hábito de falar que ele foi absolvido, né? Ah, eu fui absolvido de todas as minhas condenações, né? Todas as minhas acusações. Mentira, né? Porque geralmente aqui no finalzinho, nas alegações finais, quando existe a abordagem do artigo 107 do Código Penal, aqui há que se falar em declaração, né, da extinção da punibilidade. Tá? É diferente da resposta à acusação. Aqui, na resposta à acusação, quando você trata do artigo 107 do Código Penal, você continua tratando de absolvição, continua sendo uma tese de absolvição do artigo 397 do CPP. Tá bem? Um simples detalhe esse daqui que eu estou comentando com vocês. Outra coisa interessante é que nós temos algumas regras para serem respeitadas, né, dentro do processo. E nós falamos na aula passada, no caso da nossa peça passada, sobre o artigo 564. Eu expliquei certinho que nós tivemos um problema, né, do 564, inciso 1, sobre a competência do juízo, no caso, a incompetência do juízo. Então, você mencionou lá, verifica-se a nulidade pela incompetência do juízo. Conforme preceitua o artigo 91 não, perdão, 61 da lei, né, 61 da lei 9.099, os crimes cuja pena máxima forem iguais ou inferiores a 2 anos serão julgados pelo juizado especial criminal. Aí você vai colocar, você colocou, né, ora, em caso, nota-se que o crime ora imputado ao réu tem pena acima, abstratamente, de 2 anos. Portanto, é incompetente o juizado especial criminal para fazer o julgamento do caso concreto e assim requer a nulidade com base no artigo 564, inciso 1, combinado com o dispositivo assim mencionado, 61 da Lei 9.099. Certo? Essa é a situação de incompetência. Ela também é tratada no caso do tribunal do júri, né? Se você encontrar ali alguém que denunciou, alguém não, o promotor X que denunciou o réu por conta da lesão corporal seguida de morte, não é tribunal do júri. Por causa do roubo seguido de morte, não é tribunal do júri. Estupro seguido de morte não é júri. Tá? Tortura seguida de morte não é júri. Correto? Esses crimes aqui, esses crimes não vão até o júri. Lembrando que o caso de roubo seguido de morte pode ser, sim, que seja um crime preterdoloso ou, na verdade, um dolo contra a vida, mas mesmo assim não vai a júri, tá? Então, esses crimes aqui não vão a júri. O único crime preterdoloso que vai a júri é o crime de aborto. Então, o aborto seguido de morte, ele vai a júri, mas não por conta da morte da mãe em si, sim por conta que o crime foi doloso contra a vida, baseado ali na vida intrauterina, que é uma vida que existe também, que é tutelada pelo direito penal, tá bom? Gente, então comentando aqui, nós falamos sobre o artigo 564, inciso 1, na pecinha passada, que é a incompetência do juízo, sobre uma nulidade, prestar atenção na competência sempre que a pena máxima abstrata. Agora eu comentei a respeito também de um caso de tribunal do júri, que é a competência, às vezes também tem Maria da Penha, que não é caso de juizado especial criminal mesmo, se você quebrar um bem dela, rasgar uma roupa, quebrar um perfume, tá? Crimes pequenos, até uma ameaça, que é do, tribunal, do juizado especial criminal, não fica no juizado especial criminal se for contra a mulher em âmbito doméstico, tá? Lembrando que se houver um crime de ameaça, pessoal, esse crime de ameaça seria julgado no juizado especial criminal, só que demanda ali, né? É necessário que exista uma representação por parte da pessoa que foi ofendida. Se ela não representar, o Ministério Público não tem um motivo correto para fins de oferecer a denúncia. Nós temos mais uma nulidade. Tá? Depende-se de representação, crime de ameaça. Foi onde que eu vejo isso? No próprio Vadimeco em si, você vai acabar encontrando ali um dispositivo que diz que o crime de ameaça, ele depende de representação. E se não houver, nós temos mais uma nulidade. Verifica-se no caso concreto a nulidade pela ilegitimidade de parte, no caso da representação, que é o inciso 2, ou também o inciso 3, né? O inciso 3, você pode mencionar também, 564, inciso 3, a linha A ou a linha C, salvo melhor juízo, acho que é a linha A, né? A petição inicial não estava devidamente fundamentada, que é o 564, também é uma forma de você visualizar. Beleza? Você visualizar uma nulidade do processo. Então, nós temos o artigo 564. O 564 é muito importante, ele trata da incompetência do juiz, no caso inciso 1. No inciso 2, a ilegitimidade de parte. No inciso 3, a linha B trata da citação, na verdade, da perícia nos crimes que deixam vestígios. A linha E, caso de citação, ou vice-versa. Tá? E a linha A é o caso de representação, né? Representação
uma denúncia, às vezes, né? Que ela depende de representação, um crime específico depende de representação. Se não tiver representação, nós temos uma nulidade do processo. Rafael, tem vezes que eu posso pedir somente a nulidade? Sim, você pode, às vezes, pedir somente a nulidade. Mas também tem que tomar cuidado com uma coisa. Esse é um dos pedidos, a nulidade do 564. Nós temos o artigo 397 também, que é o caso de absolvição baseado na teoria do crime, na tipicidade, na ilicitude, né? E na culpabilidade, e também na extinção da punibilidade. É o único caso que a extinção da punibilidade é caso de absolvição no direito penal aqui dentro, né, da linha do tempo do processo. Mas, baseado em tudo isso, lembre-se, pessoal, de prestar atenção nas palavras que estão escritas no artigo. O que, que é o crime de ameaça? O que, que constitui o crime de ameaça? Preste atenção, leia o artigo, veja o que faz com que você responda pelo crime de ameaça. As palavras escritas são os elementos do tipo. Se o cara realmente fez o que está previsto nos elementos do tipo, ele vai responder pelo crime de ameaça. Se ele não fez, ele não vai responder. Você alega a tipicidade da conduta. Verifica-se no caso concreto a tipicidade da conduta. Conforme prescrito o artigo 147 do Código Penal, fulano responderá pelo crime de ameaça quando ele fizer tal coisa. Ora, em caso, a situação descrita no referido problema não enseja a tipicidade penal específica atribuída no artigo 147. Não há subsunção do fato à norma. Portanto, requer absolvição, baseado no artigo 397, inciso sei lá qual, né, e pela atipicidade da conduta. Não deixe de escrever isso, pessoal, é super facinho. Muito embora fique totalmente absurdo o que você fez, não deixe de fazer. Fiquei muito contente que algumas pessoas entregaram a peça número 1, não foram todos que fizeram, mas eu vou esperar fazer aí, hoje à noite vocês fazem essa peça número 1, me encaminha, aí eu acabo e corrijo essas outras duas aqui, feitas por vocês, tá bom? Beleza? E as questões, pessoal, não deixe de fazer as questões também, responda qualquer coisa, comece a conversar sobre as questões no grupo também, tá? Responda o que você está pensando, manda o que você colocou, o que você achou, vamos nos envolver bastante para fazer essas nossas pecinhas, tá bom? Beleza? Mais uma vez, foco, força, fé, fala depois de estudo, um beijo do magro, não deixe de fazer essa resposta, ligação, foque na novidade, artigo 564, qual que é o tipo do inciso do artigo correto, né? Inciso 2 ou inciso 3, sobre a representação, e também verifica se a pessoa realmente fez o que está escrito no caso do artigo 147, crime de ameaça. Beijo do mago, te amo.